Oi pessoal, tô aqui gravando uma live para vocês. Tô de férias, mudou um pouquinho o cenário, né? Estamos na praia e eu trouxe esse livro da nossa amiga Pati para mim ler nas férias. Esse é um livro muito abençoado. E semana passada, eu li o livro de Ruth, que é um livro assim muito interessante, é um livro muito abençoado para a gente ter muito ensino, principalmente a mulher, e ele tem muito a ver com mulheres do reino, né? Porque o livro de Ruth, na verdade, ele conta a história de uma moabita, né? Ela não era do povo judeu, ela era uma moabita e ela acabou casando com um judeu, né? A família de Noemi sai de Belém por causa da seca e vai para Moabe, passar um período em Moabe. E durante esse período que a família de Noemi passa em Moabe, Noemi perde o marido e depois morre os dois filhos também. E a Noemi ela fica sozinha com as duas noras. E as noras de Noemi, uma chama Ruth e a outra chama Orfa. E elas, depois da morte do marido, né, do marido das duas, que eram os filhos de Noemi, Noemi, ela tá muito triste, é lógico, né, e Noemi, ela tá, assim, essas perdas, elas causam feridas muito profundas, né, e ela devia estar muito amargurada, muito triste, porque ela já tinha perdido o marido, e depois ela acabou perdendo os dois filhos. Então, assim, uma situação muito difícil para uma mulher, principalmente naquela época onde a mulher que perdia o marido, ela ficava, os filhos cuidavam dela, né? Só que essa mulher perdeu o marido e depois perdeu os dois filhos. Não foram assim em seguida, né? Foi, se eu não me engano, depois de 10 anos. Mas ela se viu sozinha, desamparada, e longe da terra dela também. E aí o que ela fez? Ela falou para as duas noras, né? Falou assim: olha, eu vou voltar para minha terra e eu vou liberar vocês para vocês voltarem para a família de vocês. Porque o que acontecia? Quando o marido morria, se o marido tinha irmão, o irmão assumia a viúva, ele assumia a mulher do outro irmão. Só que Noemi não tinha mais filhos. Então ela falou para as noras, ela falou: eu libero vocês para que vocês possam voltar para a casa de vocês e assim vocês tem oportunidade de refazer a vida de vocês, né? Porque ela falou: eu não tenho outro filho e não tem como vocês esperarem eu arrumar ainda um marido, ter um filho, para que esse filho, crescendo, pudesse resgatar vocês, né? Ali, quando você lê o texto, você vê que houve choro, as noras gostavam muito de Noemi, eram muito ligadas, né? Eu acho isso incrível, porque existe uma mentira muito grande de que a sogra e a nora, elas nunca se dão bem, de que elas são adversárias, de que elas precisam ficar sempre competindo. Isso é uma grande mentira, né? Eu, graças a Deus, me dou muito bem com a minha nora, e eu vejo isso na história de Noemi, né? Noemi, ela se dava muito bem com as noras, a ponto dessa despedida ser tão difícil. E nessa despedida, a órfã, ela se despede de Noemi e ela volta para a família dela. Só que Ruth não. Ruth, ela falou: não, eu não vou te deixar, eu vou para onde você for. Tem um texto muito famoso ali, né? Um texto que se você vê muito em convites de casamento, que é o texto quando Ruth fala para Noemi, né? Aonde você for, eu vou, o teu Deus vai ser o meu Deus, aonde você repousar, eu vou repousar, né? Então ela abre mão realmente de tudo aquilo que ela tinha e vivia até então para viver uma vida nova do lado da sogra dela. Eu acredito que durante esse período que ela teve um contato com a sogra, ela conheceu o Deus de Israel. Noemi devia falar do Deus de Israel, e Ruth conheceu o Deus de Israel e ela se converteu, né? Ela aceitou esse Deus e ela não quis separar, ela não quis voltar para as antigas práticas dela, né? E é muito lindo isso, né?
Eu fiz uma live esses dias falando sobre a grande virada, né, o ano novo, e eu acho que essa foi a grande virada na vida de Ruth, quando ela entendeu que o que ela estava adorando, né, era um falso Deus, porque os moabitas eles eram adoradores de Baal, e ela entendeu que existia um Deus verdadeiro, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que é bom, um Deus que é amor, e ela decide mudar e seguir esse Deus, né? E a ferramenta que o Senhor usou foi Noemi. A vida da sogra dela foi importante para que ela conhecesse o Deus de Israel e ela fizesse essa escolha. Essa escolha foi uma escolha que mudou a vida dela. Então, quando você lê o livro de Ruth, tanto que a Bíblia tem um nome, né, tem um livro com o nome de Ruth, e Ruth, na verdade, era uma moabita. Quem era do povo judeu era Noemi. E é interessante que você vê que o nome do livro é o nome de Ruth. E elas voltam para Belém, né? E essa viagem é uma viagem difícil, provavelmente para duas mulheres fazerem, né? Não tinha a facilidade de transporte que a gente tem hoje. Elas conseguem chegar em Belém. E chegando em Belém, Noemi está muito amargurada, está muito ferida, né? E esse livro aqui, ele fala de mulheres feridas na alma, e muitas coisas podem acontecer na vida de uma mulher e trazer feridas na alma dela. Algumas coisas são escolhas, muitas vezes, que a gente faz erradas, ou acontecimentos, né? Na vida de Noemi, foram esses acontecimentos, a morte do marido, a morte dos filhos. Eu não sei, talvez se isso também tenha sido por conta de uma escolha errada, né? Eles escolheram sair de Belém e, assim, o texto não diz que foi uma direção de Deus para a vida deles, mas enfim, ela estava nessa situação e também chega em Belém, assim, sem nada, né? Imagina, uma mulher sem nada, uma sociedade que não dava oportunidade para as mulheres. E Noemi, ela já estava ficando muito amargurada, né? Tem uma parte do texto que ela fala: eu não deveria me chamar Noemi, eu devia me chamar Mara, porque por causa do significado dos nomes, né? Mara era amarga. Só que Noemi, ela se permitiu mudar através da vida de Ruth. Eu acho que ela viu ali o carinho da Ruth, a Ruth não ter deixado ela sozinha, e ela começa a dar algumas instruções para Ruth. E no texto você vê que Ruth, ela é uma mulher trabalhadora, esforçada, fiel, ela é uma mulher destemida, né? E ela vai à luta, ela vai trabalhar naquilo que era, dentro daquilo que era possível. E a história ali tem todo um desenrolar da história, né? Ela acaba trabalhando num campo de Boaz, que era um homem que era vamos dizer assim, era um parente distante de Noemi. E havia essa lei do resgate, né? Quando uma viúva ficava sozinha, uma família que tinha perdido tudo, um parente mais próximo podia fazer o resgate dessa família. E esse Boaz, ele era um parente, existiam outros mais próximos, mas que abriu mão desse resgate. E tem todo um contexto. Se você não conhece a história de Ruth, eu quero te encorajar se você meditar nesse livro. Esse livro é maravilhoso, esse livro. Ele fala de Deus sem falar Deus. É muito tremendo. E a gente vê o agir de Deus em todas as coisas, todas as circunstâncias, como Deus direcionou todas as coisas, direcionou Ruth para ela estar no lugar certo, na hora certa. E porque ela obedeceu às direções da sogra, que era uma pessoa que ela tinha uma estima muito grande, que ela sabia que tinha sabedoria, que conhecia Deus, e ela obedece. E bom, e o desfecho da história é que Ruth acaba sendo resgatada por Boaz, né? Boaz toma ela como esposa, ele resgata toda a família, ele traz Noemi, ele ele compra os bens que eram do marido de Noemi, não lembro o nome agora dele. Ele resgata os bens, né, para devolver para Noemi, e ainda Ruth tem um filho com Boaz, e esse filho, ele alegra a vida de Noemi, né? A palavra fala que quando ela toma os filhos nos braços, né, ela se alegra muito. E eu posso dizer que a experiência de ser avó é tremenda. Realmente o neto, ele é
uma alegria para as nossas vidas. E Noemi teve essa alegria, né, de pegar um netinho no colo depois que os 2 filhos morreram, o marido morreu. E eu acredito que ela imaginava que não tinha mais oportunidade de refazer a vida dela, de ser feliz, porque são perdas muito difíceis de superar, né? Mas a palavra diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Noemi, ela entendeu a palavra, ela entendeu o agir de Deus, né? Ela, não sei se a palavra é aceitou, mas talvez se conformou com toda aquela situação e ela se permitiu ter uma chance de voltar a ser feliz. Eu acho que isso é uma coisa que não, vai depender de cada uma. Você precisa se permitir ser feliz, se permitir ter uma outra chance. Ninguém vai poder tomar algumas decisões para você. As pessoas vão poder te apontar caminhos, mas você vai decidir seguir ou não. Seguir qual caminho? Ela poderia ter seguido o caminho da depressão, o caminho da amargura, o caminho onde o coração se endurece, e esse a palavra diz que é um caminho de morte, é uma morte assim, lenta, vamos dizer, uma morte diária. Ela escolheu o caminho de vida, e o caminho de vida é Jesus. Ela escolheu um caminho que pudesse trazer novamente alegria para o coração dela, ela se permitiu ser novamente feliz. Então eu queria deixar essa mensagem para você, né? A gente ainda está no comecinho do ano. Eu tenho certeza que você já ouviu várias mensagens nesse ano, né? A respeito do ano novo, a respeito de novas oportunidades, a respeito de novas escolhas. Se você não ouviu, tem o meu canal, eu gravei uma live, né, que tem o título Ano Novo, Ano da Virada, e eu falei a respeito de escolhas que podem ser a grande virada na sua vida. Você não precisa esperar mudar um calendário para você fazer escolhas novas, né? E então assim, são várias palavras que vão alimentando o nosso coração, vão nos ajudando a tomar decisões, né, para que a gente possa aproveitar as novas oportunidades. Então quero deixar essa mensagem para vocês, né? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Rose Quadros Bauru, tem bastante coisa legal lá, tem alguns testemunhos, né? Se Deus quiser, a gente vai continuar esse ano gravando os testemunhos que são muito importantes e que trazem esperança, mudam destinos. Esse livro de Ruth é um livro de testemunho na Bíblia, um testemunho que pode mudar vidas ainda, né? Ainda hoje pessoas podem ser influenciadas por esse testemunho e ter as suas vidas transformadas. Beleza, galera? Se você ainda não leu esse livro, Mulheres do Reino, leia. Ele fala sobre doenças psicossomáticas, né? São doenças da alma, causa delas, né? Algumas causas, e ele dá algumas dicas preciosas para você ser curada, se deixar ser curada. Eu vou marcar uma live com a Paty pra gente estar conversando mesmo diretamente sobre esse trabalho dela, esse livro. A Paty tem um trabalho muito bonito com mulheres, né? Ela é uma psicóloga e ela tem ajudado muitas mulheres, né, que passam por essas dificuldades e que precisam de ajuda, tá? Então, aguarde. Logo, logo a gente vai ter aí essa live com ela. Tenho certeza que vai ser precioso, tá? E bora, vamos fazer escolhas certas, vamos mudar a direção. Ruth, ela mudou a direção da vida dela. E é interessante que Orfa, que foi a outra nora de Noemi, ela esteve diante da mesma oportunidade, ela esteve diante da mesma escolha, mas ela escolheu continuar fazendo a mesma escolha. E a partir dessa escolha dela, não se ouve mais falar de órfã, né? Ela não fez histórias, vamos dizer assim, né? Eu não sei o que aconteceu com a vida dela. Eu sei o que aconteceu com a vida de Ruth, né? A Ruth, ela foi transformada, ela teve uma oportunidade, ela se agarrou a essa oportunidade, ela fez a escolha certa, ela obedeceu, ela se submeteu e ela teve sucesso, né? E mais, Ruth, ela foi a bisavó de Davi, o rei de Israel, o maior rei de Israel. Olha que tremendo, uma moabita, ela faz parte da genealogia de Davi. Olha que tremendo isso, né?
Então, você não sabe quem você pode ser na história que o Senhor está escrevendo. Bom, um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Eu tô aqui aproveitando um pouco minhas férias, praia, família, tempo precioso, né? São oportunidades que Deus dá, tá bom? Um beijo, galera.